Então, você tem que medir, saber onde eu uso IA generativa e onde eu não uso. Então, mapear a sua jornada, eu diria que é a grande dica, né? O grande macete de IA generativa para produtividade é você saber o que você faz. Sem você saber o que você faz, é difícil. Eu temo por apps, eu temo por front, back, eu falo isso abertamente, falo para todo mundo do Venturos. Eu acho que é algo que a gente tem que prestar atenção, sim. Porque tá sempre naquele limite, o quanto que ele te ajuda, o quanto que ele te destrói, né? Porque também nada impede que o seu cliente fala, o ChatGPT gera esse negócio aqui, saiu, vai ter a mesma qualidade? A gente está pulando uma nova era, que agora o desenvolvedor ele vai consultar o ChatGPT ou até utilizar ferramentas como o GitHub Copilot, enfim, entre outras que a gente tem aí disponível no mercado. Que ele não vai precisar desviar o foco dele para procurar alguma coisa. Às vezes, entrar no Google, ele coloca lá o erro, aparece a resolução, enfim. Mas ele tem que ficar caçando ali entre os links o que ele está acontecendo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Futuros, o podcast do Venturos. No episódio de hoje, vamos falar sobre IA, né? Novamente, mas hoje de uma outra perspectiva, da perspectiva da IA generativa dentro da produtividade das empresas. Como sempre, não deixe de acompanhar o Venturos nas suas mídias, escute o Futuros pelo YouTube, pelo Spotify, qualquer tocador de mídia que você preferir. Deixe sempre seu comentário, seu like, seu elogio, a gente gosta, né? E sugestões sempre são bem-vindas. E então, para falar desse tema hoje, eu tenho dois feras, dois gigantes desse setor aqui, dentro do Venturos, que estão construindo ferramentas, que estão construindo muitas coisas legais. E a gente vai também falar um pouco, não só do que está acontecendo no Venturos, mas do que também está acontecendo por aí. Afinal, a gente também se inspira, né, em outros, no que está acontecendo, no potencial todo. Vitor Scarpa, por favor, se apresente para o pessoal aqui. Quem é o Scarpa no Venturos? Prazer, pessoal. Scarpa. Todo mundo me conhece assim na organização. Se falar, quem é o Vitor? Ninguém sabe. Sou casado com a Marcela, pai do Vitinho e pai de uma IA generativa. Pai do Chapa VNT. Todo mundo fala que eu sou pai dele. Sou um dos entusiastas aí dentro do Venturos. Sou head de QA. Então, todas as iniciativas que, a princípio, foram surgindo no Venturos sobre IA, que a estava muito engajada nisso, porque a IA generativa contribui muito para o nosso dia a dia. E é isso, esse sou eu. Felipe, também conhecido como Kiko. Depois você vai ter que explicar, né? Por que é Felipe, por que é Kiko, tudo. Nosso MIB de cloud. Também ninguém vai entender que é MIB, né? Exato. Então, nosso especialista em cloud aqui dentro do Venturos. Por favor, se apresente aqui pro pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Felipe, especialista em cloud aqui dentro da Venturos. Mais conhecido como Kiko. Então, aí respondendo, né, por que Kiko, eu também não sei por que Kiko. Então, é um apelido desde pequeno. Mas parece o Kiko do Chaves, velho. Não é bem essa teoria, né? Mas, enfim. Não parece. Hoje... A gente já teve um Kiko aqui, né? Pareceu o do Chaves? Sim, também de cloud, mas isso eu conto numa outro episódio, mas vamos... Boa, então eu não sou esse Kiko de cloud, parecido com o Kiko, eu sou o Kiko Felipe. Trabalho aqui, né, como especialista cloud, então, aí como você falou, né, a questão do trabalho no MIB hoje é um time cross que acaba interagindo com todos os projetos aqui dentro da Venturos. E dentro do MIB a gente tem as vertentes, né? Então, front-end, back-end, QA, e eu faço parte do MIB de cloud. Comecei minha carreira com desenvolvimento, depois fui feito a migração para a nuvem, virei arquiteto cloud. Hoje sou muito entusiasta aí do FinOps, entusiasta da própria IA, com as iniciativas que a gente está tocando aqui. E sou um cara super curioso. Foi o que me levou aí a conhecer outros ramos aí dentro da área de TI. É isso aí. Muito bom, pessoal. Obrigado aí pelas apresentações. E a gente, desde que começou ano passado todo esse movimento, né, da IA generativa, a gente estava junto. Somos uma empresa de tecnologia. Não podemos nos abster. Ficou bonito agora.
dessa tendência, que acho que é nem tendência mais, né? É uma realidade, né? Já virou a chave. E aí, eu vou começar com o Scarpa aqui, que fica à vontade também para complementar, mas acho que é a grande questão que as pessoas têm, né? Como que a IA efetivamente vira produtividade, né? Como que a gente está vendo essa tendência, principalmente da IA generativa para a produtividade? Eu queria começar, Abreu, falando um pouco, fazendo um bate-bola com o Kiko, né? Desde quando a gente começou no Ventura, você falou, cara, 2023 foi 2024, ano da tendência. E assim, acho que 2023 foi o ano do kickoff. O boom. Foi o boom. Né? Todo mundo descobriu o ChatGPT. Todo mundo descobriu. E aí ninguém sabia o que fazer. E ficaram assim até o final de 2023. A grande diferença é que 2024 não vai ser esse boom. 2024, a gente precisa se consolidar a operação, consolidar como trabalha com IA generativa. E eu e o Kiko, a gente tem desbravado diariamente isso. E assim, mudando um pouco a chave para produtividade, não existe produtividade se você não conhece o que você faz no seu dia a dia. E o que você conhece? Se eu chegar para o Abreu e falar, Abreu, lista suas tarefas para mim, e o Abreu não consegue listar as tarefas que você faz no seu dia a dia, se eu perguntar a mesma coisa para o Kiko, e você não listar, a IA vai ser um grande empecilho na sua vida. Por quê? Você vai fazer prompts que não vão te conduzir a nada, que vai dar resultados não produtivos e vai virar uma bola de neve. Exatamente. E acho que a produtividade também ela encaminha muito pro... A gente começa a ter a produtividade a hora que a gente perde o medo da IA. Então, com esse boom que teve aí, justamente por conta das IAs, rolou muito boato que, nossa, a IA vai tirar o emprego de muita gente, a IA vai deixar... Até você citou lá no primeiro episódio do Futuros que a questão do médico, né? Utilizar a IA, como foi lá atrás, os matemáticos irem contra a calculadora. Então... Passando esse primeiro medo de utilizar uma IA, vem a segunda etapa, que é justamente a produtividade. Então, você incorpora aquilo não como algo que vai te substituir lá na frente, mas algo que vai incorporar qualidade e produtividade dentro do seu trabalho. É bem nessa ideia, bro. Bem nessa ideia de, tipo... Cara, vamos mapear o dia a dia de trabalho. Foi um grande exemplo de IA generativa dentro do Venturas. Por quê? Porque você me acompanhou na comunidade tecnológica quando a gente começou lá em 2021, 2022. Lá a gente começava um mapeamento de jornada, né? Esse mapeamento vem a ser usado agora com IA generativa. Mas por quê? Porque já existia uma base sólida da gente saber, cara, a gente tem que aplicar IA aqui, IA aqui... Tem pontos que a gente não consegue aplicar IA. Por exemplo, execução de caso de teste. Eu consigo aplicar IA? Não consigo. Ela não consegue entrar na minha aplicação, validar tudo o que eu espero, não. Mas eu consigo fazer automação para ela. Então, você tem que medir e saber onde eu uso IA generativa e onde eu não uso. Então, mapear a sua jornada, eu diria que é a grande dica, né? O grande macete de IA generativa para adutividade é você saber o que você faz. Sem você saber o que você faz, é difícil. Ela não é bala de prata, né? Então, você não vai usar para tudo. É saber exatamente onde você vai usar a IA e incorporá-la no seu dia a dia. Legal. Eu vou fazer uma viagem no tempo agora. Vou para época da pandemia. O que aconteceu na época da pandemia? Todo mundo percebeu. Quem não estava na transformação digital, que era a palavra da vez, né? Do momento, 2020, 2021... teve que ir por bem por mal. Quem não estava no home office teve que ir por bem por mal. Enfim, a gente viu grandes catalisadores, né? E aí muitas empresas perceberam que não estavam prontas. Precisavam consumir, produzir, fazer tecnologia. Precisavam viver o mundo da tecnologia. E aí quem estava nesse mercado, como o Venturas, duplicou de tamanho, né? E a gente... teve ainda a competência de manter, né? Porque teve gente que fez isso, né? Teve muita empresa aí que foi golfinho, teve empresa que já quebrou, inclusive. Então, assim, essa questão da demanda muito alta por tecnologia foi uma realidade no mundo. E aí faltou profissional. E tinha até a galera mudando de emprego, né? De 3 em 3 meses para ir sendo promovido, né? Teve cara que virou sênior em 2 anos, 3 anos. Tem até um meme na internet, né? Do Bambam tomando um soco do Popó, né? Não se vira sênior em 3 anos.
Sensacional. É sensacional, né? Uma vez eu fiz uma palestra para os estagiários do Venturos, eu nunca mais fui chamado. Mas assim, modo sincero, né? Eu falei, não, pessoal, legal, mas se eu posso dar um conselho, né? O que o executivo vai dar de conselho para a carreira? Aí todo mundo dando aqueles conselhos, né? De sempre, eu falei, aproveitem o Venturos. Aproveitem não só o Venturos ou qualquer lugar que vocês forem ficar, porque para você ser um sênior de verdade vai no mínimo 10 anos. Aí o pessoal fez assim. Mas eu tô mentindo? Um profissional sênior, experiente, por mais tecnologia que tem a vivência, tem o viver cliente, tem viver... Meu pai fala uma coisa que é interessante, criar casca. Criar casca. A gente fala, criar casca. Os erros ensinam muito, né? Poxa, o cara vai ter que errar, o cara vai ter que dar uma estimativa errada, vai ter que errar lá à noite, vai ter que escutar abobrinha de cliente, de chefe, de todo mundo. Então, assim, faz parte da maturidade profissional. Então, quando eu falei aquilo, eu falei na melhor das boas intenções, né? Mas, enfim. Você não vira, né? Então, essa questão da senioridade é importante e a pandemia acelerou muito. E aí, um profissional que, ganhava 1.000 dinheiros aqui, estava ganhando 5.000 dinheiros. Bombando. O pessoal começou a ganhar em dólar, né? Começou a trabalhar em empresas dos Estados Unidos e tal. Então, faltou profissional. Uhum. Até 2 anos atrás, eu usava uma estatística da... Eu não sei qual que é a associação que foi que eu peguei esses dados. Depois eu vou lembrar, a gente coloca lá na legenda do ABIN. Da BIM, talvez. A associação... Sei que você fala direto da BIM, então por isso que eu coloquei. Não era da BIN, não era da BIN. Enfim, a gente coloca depois na legenda que vão faltar 500 mil profissionais de TI em 2025. Esse número deve estar maior. A quantidade de gente que se forma, a demanda do mercado crescente. Uma cidade do tamanho de Santos, 500 mil, é muita gente faltar no setor de TI. E aí começou, a tecnologia resolve a tecnologia. O que a gente falava na época de pandemia? Low code e no code. Vamos gerar low code e no code, vamos ter ferramenta para gerar código automaticamente, geração automática de código, beleza. Não resolveu. No nosso caso, a gente fez testes, a gente testou e tem uma razão de por que o que a gente faz no Venturos, o low code, no code, não resolvia, né? Perfeito. E aí veio a IA generativa, porque hoje GitHub, Copilot, né? Você tem aquela sugestão de código, você tem a própria ChatGPT. ChatGPT, me escreve um código assim, né? Vem. A minha filha começou a faculdade agora e eles estão aprendendo Python. Em 5 minutos eu aprendi Python para tirar a dúvida dela. E já tô programando bem, hein? Já? Olha. Vou contratar você no Venturos. Não, mas enfim. Vou dar um exemplo para você, que você entrou num aspecto que me reteu o dia de sexta, que a gente fez uma Você apresentação. me cortou, depois eu corto, porque eu ia fazer a pergunta, mas tudo bem, pode ir. Faz parte do Não, é podcast, assim, isso é mesmo. assim. Vamos lá. Vida real. A gente foi chamado para fazer uma demonstração, eu e o Kiko, para um cliente do Venturos, sobre IA generativo. Cliente internacional, nunca quer implementar IA generativo, não sabe como. Chegou eu e o Kiko lá, e assim, eu e o Kiko, a gente vem desde o ano passado já trabalhando isso. E a gente já fez algumas apresentações. Mas eu diria que essa última consolidou muito do que você acabou de falar aí. Cara, você aprendeu Python em 5 minutos. Nós sentamos com o cliente, aí eu vou trazer agora a galera para produtividade real. Sentamos com o cliente, que é do ramo automotivo, falamos assim, pegamos o nome dele e falamos assim, estou no cliente X, me dê funcionalidades para fazer uma implementação A. Aí ele me trouxe algumas ideias de negócio. Baseado nessas ideias de negócio, eu pedi que ele criasse uma apresentação para os executivos dessa empresa. Ele foi lá e criou um roteiro de apresentação. Falei, agora crie para mim os requisitos disso. Ele criou os requisitos. Aí depois que criou os requisitos, eu falei, agora mostre esses requisitos para o cliente. Ele criou uma apresentação para o cliente. Isso fazendo dentro do Chapa VNT, o Chapa VNT, que é a nossa instância privada de IA generativa. E aí eu falei, cara, baseado nesse requisito e nesses critérios de aceite que você me gerou,
E aí a galera já tava com o olho gigante, né? Escorrendo lágrima, chorando, emocionada, pedindo o meu Pix para mandar valores. E aí, falei, crie a API para essa user story. E ela criou a API. Tô usando a IA generativa de um lado, do Venturus, deixei essa API criada. Essa API ia funcionar? Putz, provavelmente não. Mas aí, com o Kiko, falei, Kiko, mandei o código para ele, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí que chegou lá, quando chegou esse código, ele estava desenvolvendo até você falou de Python, né? Ele estava desenvolvendo utilizando o Flask. Foi por isso que eu falei do exemplo. Utilizando o Flask, só que naquele momento, do jeito que a gente queria fazer o deploy daquela API, ela não funcionaria. Então, o que eu fiz? No Copilot, no GitHub Copilot, eu peguei aquele código que o Scarpa me mandou e lá pelo chat dele eu fiz uma interação. Falei, me reescreve esse código aqui, mas para ser deployado, por exemplo, na AWS, utilizando Lambda Function. Ele me trouxe aquele código já deployado. Então, assim, a gente, em questão de 1 hora, a gente chegou, fez a solução fim a fim. Então, a gente chegou não existia um requisito, para existir o requisito, fazer a apresentação, convencer o cliente, desenvolver a API, as user stories, até o deploy, até entregar algo funcionando realmente ali na cloud. Então, a IA, ela acaba agilizando muito, mas aí entra um ponto que o Scarpa começou a comentar ali. Vai funcionar de primeira? Não funciona. Então, por isso que, assim, a IA, ela vai... Foi um momento que eu acho que eu quebrei a cabeça e falei, não, realmente, a IA, ela não vai salvar o mundo. Ela vai ser uma ferramenta, por quê? Porque ela vai me dar insumos. Ela vai ser uma ferramenta que eu vou conseguir olhar para ela, fazer a curadoria e extrair o melhor dela. Então, foi um momento bem legal, porque a gente conseguiu mostrar isso para o cliente que só ter a IA não resolve os problemas. Então, você precisa ter a IA e ótimos profissionais para entender o que ela está gerando e como que a gente consegue otimizar o uso dela. O que vocês estão falando, que eu ia fazer o gancho, era justamente a... Mandei um inglês, né? Você viu? Curtiu ou não? Agora temos um novo apresentador aqui do Futuros. Sensacional, né? Você curtiu? Mas muito bom, né? Eu já posso ficar doente. Mas essa questão da geração do código para uma empresa como a gente, né? Que a gente desenvolve tecnologia. Qual que é nossa grande matéria-prima, né? São pessoas que geram código, né? Então, assim, na pandemia a gente sofreu, né? Um turnover muito alto, tudo. E quando começou essas discussões de qualquer possibilidade de geração de código automática, sempre é algo que a gente tem que olhar. Assim como é aquela balança, né? Ela pode ser um aliado, mas ela pode também te destruir, né? Exatamente. Porque, e isso eu falo muito, né? Algumas tecnologias, talvez a IA generativa vai acabar com algum tipo de desenvolvimento mais mecânico, mais, sei lá, de janela, Cara, eu temo por apps, eu temo por front, back, eu falo isso abertamente, falo para todo mundo do Venturus. Eu acho que é algo que a gente tem que prestar atenção, sim. Porque tá sempre naquele limite. O quanto que ele te ajuda, o quanto que ele te destrói, né? Porque também nada impede que o seu cliente fala, o ChatGPT, gera esse negócio aqui, saiu, vai ter a mesma qualidade? Ainda não. Mas assim, essa geração de código é algo que numa empresa de software, a gente vê que é algo que tem que estar sendo olhado, visto e acompanhado de perto. Mas é só isso? Vocês deram outro exemplo aqui. O que vocês fizeram, né? E para o pessoal de casa, né? O deployar, o deploy, né? Todo desenvolvedor, todo cara de DevOps entendeu. Mas a gente... É a entrega. Então, ele fez... A gente fez... Do Discovery, né? Que a gente brinca que do Venturus a gente faz do Discovery, que é uma técnica de UI e UX que vai descobrir o que precisa ser feito, né? Até o deploy, até você entregar isso numa versão final, num branch, né? Revisado, finalizado, tudo. Então, todo esse processo, né, do desenvolvimento de software de cabo a rabo. É isso que a gente está falando. E o exemplo que vocês deram foi um exemplo de pré-vendas típico, que talvez a gente tivesse que alocar uma equipe, fazer uma POC,
Que é uma prova de conceito, ir lá tal. Coisa que leva o quê? Semanas, às vezes meses, um processo. Vender, né, um software customizado é uma venda técnica muito difícil. Vocês fizerem questão do quê? Deu uns 40 minutos, né? 40 Tirando minutos. O blá 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 inicial. Né? Tá? Então, assim, olha só, a IA generativa ajudando um processo longo dentro de uma empresa. O Venturos, por ser uma empresa de desenvolvimento de software, não é a única empresa, não é o único tipo de negócio aonde um serviço de pré-vendas pode ser extremamente beneficiado com o uso da IA generativa, né? E o que mais? Bom, eu acho que assim, Abreu, não sei o que você quer complementar, mas você falou sobre vendas, né? Esse é um processo da equipe de pré-venda. Cara, será que não tá na hora da gente mapear a nossa jornada de vendas? De como fazer a jornada de vendas? E aí, Abreu, você vê que a gente toca em áreas que não são só áreas de TI, né? Não só que você tem desenvolvimento de código e tudo mais. Mas o que tu disse, né? Os profissionais estão em perigo, né? Vamos dizer assim. Porque esteja atento. Cara, a IA não consegue te colocar para entender um projeto inteiro. A IA não consegue fazer N coisas que o ser humano precisa continuar fazendo. Só que o ser humano precisa distinguir. Cara, o que eu consigo aplicar a IA generativa e o que eu não consigo. O que eu consigo IA generativa, você não pode ficar em dúvida se você deve ou não aplicar. Lógico, acho que você deve ficar em dúvida em senso de privacidade de dados, com seu cliente e tudo mais, mas você deve sim aplicar. Eu tive no TDC, no IA Summit, e as pessoas dizem muito assim, daqui 2 anos, 1 ano, não vai existir mais o profissional que não use IA. Isso não vai ser uma coisa opcional, isso não vai ser um diferencial. Ou você usa, ou tu vai estar fora. E assim, isso daqui vai ser assistido daqui 1 ano, e eu tenho certeza que as pessoas vão olhar e vão falar true story. Não, e assim, tem que tomar muito cuidado com os profissionais também pensam que essa versão de IA que a gente tem hoje, ela estaciona aqui. Ela vai evoluir. Ela já está evoluindo. Já está evoluindo, né? Até para o desenvolvimento. Então, o que a gente fala, né, de questão de não ser um substituto, hoje... Eu acho que, assim, estamos num ponto que ela é mais uma ferramenta. Só que qual a evolução dela? E daqui 2 anos? Olha o tanto que a gente conseguiu evoluir de 5 anos para cá, hoje, nessa questão de inteligência artificial. E daqui 2 anos? Qual vai ser a evolução disso aí? Aí sim, será que já não começa a levantar a bandeira amarela que, opa, algo pode acontecer aí com uma próxima evolução, com uma próxima onda de entregas aí? E aí, Abreu, aí não vai ter jeito de escapar, cara. Aí ou tu sabe que é IA generativa ou aquele cara lá. E assim, outro dia eu brinquei numa apresentação que eu falei que a IA vai ser o Thanos. Que ela vai estralar os dedos e metade dos profissionais vão rodar. E a galera falou, por que, Scarpa? Por quê? Porque hoje você precisa ainda conhecer... O sênior de 10 anos, Abreu, o cara que tem casca, ele não consegue ser substituído pela IA. Porque ele vai pegar a IA, vai aplicar no dia a dia, ele vai ficar ainda melhor. Vai ficar melhor. Agora, o júnior que quer crescer, o pleno, ou o sênior que tá acomodado, cara, esse cara não vai sobreviver no mercado, cara. Ou os sêniors de 1 ano da pandemia. Aí eu falei, cara, na hora que estralar o dedo... Porque assim, você disse, o cliente pode ter um insight que ele vai escrever o código e vai ficar pronto. Cara, se o cara tem um alocado, um dev, sei lá, uma empresa X tem alocado dev, o dev não está produzindo e ela começa a ver o uso de IA generativa tomando forma, por que não ter menos profissionais daquele perfil dentro da empresa? Esse é o grande... Essa é a pergunta que ninguém tem a resposta hoje dentro de empresas de software, né? Usando IA generativa. Vai ficar mais barato ou a gente vai conseguir fazer mais, né? Essa é a questão, essa é a grande questão. Eu acho que a gente tem que pensar com muito cuidado nisso, Abreu. A gente tem que pensar que não iremos fazer mais barato, não iremos fazer mais, iremos fazer coisas que não fazia antes. Por exemplo, eu sou de QA. QA sempre foi olhando o teste manual, cara. A gente não tinha tempo para fazer automação. A gente tem tempo para fazer automação.
Explique para o pessoal o que é QA. É question and answer? É pergunta e resposta? É Quality Assurance. É porque aqui no Venturos tem um grande paradigma ainda que a galera tende a falar que é a área de testes. E testes não é só... Mas hoje não é um podcast sobre QA, beleza, Matheus? Então já tá explicado. Beijo do Scarpa. Por isso que você sempre foi um testador que eu gostei, cara. Olha lá, mas Vamos fazer um brinde à equipe de teste. Vamos fazer a equipe de teste. É isso aí. Mas... Você sabe que eu ia te chamar de testador. Em algum momento, né? Em algum momento isso ia acontecer. Era esperado. As pessoas estavam falando... Comentários no... Mandaram hashtag teste. No podcast. Eu fico imaginando isso, né? Então, tem várias séries, né? Tem aquela série do Loki. Vocês viram o Loki? Segunda temporada? Tem a generativa lá? Tem aquela... É a robozinha, né? Temporada eu não vi. Não, é a moedinha ali, né? Que ela fica doida, inclusive, né? Ela é o assistente pessoal. A do tempo, o reloginho. Ela fica doida, né? É uma regenerativa doida. Mas todo mundo usa ela para auxiliar no dia a dia. É o assistente pessoal. E eu acho que todo profissional vai ter. Na verdade, se você parar para pensar, ó, essa coisa aqui. Alguém vive sem isso hoje em dia? Muito difícil. A gente tem que ver que o smartphone hoje ele virou uma ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta poderosa. Quando derrubam o WhatsApp do Brasil, cai vendas, né? A gente tem problemas de PIB, né? O pessoal para de faturar. Muita gente depende do WhatsApp hoje em dia. Não, só WhatsApp. Dá um exemplo do Instagram. O Instagram ficou fora esses dias aí, o pessoal surtando. Mas, o Instagram também acaba sendo uma ferramenta de marketing também. Então, isso é ferramenta. É uma evolução. Todo mundo vai ter o seu assistente pessoal. Você vai dar um nome... O meu vai se chamar Vitor. Vitor, me ajude a fazer tal coisa. Vitor, marque uma reunião para mim. Né? Gostou do nome? Nome bonito, sugestivo, hein? É um assistente. É um bom assistente. Mas, enfim, todo mundo vai ter o seu assistente pessoal. Isso vai estar embutido. E talvez ele vai estar em todo lugar, né? Vai estar no seu smartwatch, vai estar no... Aliás, gadgets também. É uma questão para um outro podcast, né? É o fim do smartphone. Em breve a gente vai estar com os dias contados. A gente já começou a ver os pins, né? O AI pin e tudo. Cara, vai acabar, né? E vai ser distribuído muita coisa aí que a gente tem em smartphone, mas depois a gente faz essa conversa. E aí, até pegando um gancho, Gabriel, dessa parte de evolução, se você for ver, o desenvolvedor antes desse boom de IA, né? Qual que era a fonte de dados que ele tinha quando ele tinha alguma dúvida, algum problema no código dele? Quando eu programava... A Barça. Livro? Livro. A gente tinha que ter bons livros, né? De programação. E depois quando eu vi... Essa galerinha nova, né? A galerinha mais velha que vocês são super novos, né? Vocês são ridiculamente novos. 22 anos. 22 anos de idade. Mas assim, uma galerinha que tudo tinha framework, que tinha Stack Overflow. Pô, na minha época não tinha Stack Overflow, não tinha nem Google. Exatamente. Eu não tinha Google para fazer minhas perguntas. Tem que consultar aqueles livrinhos de bolso, né? Entendeu? Eu sou de uma geração que tinha que ter livro para programar. Uma que lia aqueles livros Aprenda .NET em 7 dias. Aquelas bobagens, né? Do Java em 21 dias e tal. Mas assim, aí você deixava os clipes ali, né? Que as páginas, já que você tinha dúvida, né? Você já ia direto. Até rasgava ali, né? No negócio. Mas enfim, evolução. Evolução total do desenvolvimento. E daí, assim, a gente passa parte dessa galera dos livros. Qual que era o tempo dele para diagnosticar algum problema ali? Acaba sendo um pouco alto. Aí vai uma era depois, que é o pessoal do Google. Né? Stack Overflow, tudo que tá online ali. Clicando, você já resolvia. Consegue ver, poxa, eu tô com uma dúvida de como implementar aqui, eu vou entrar lá no YouTube, eu vou ver um vídeo, eu vou entender como é que é. A gente tá pulando uma nova era, que agora o desenvolvedor ele vai consultar o ChatGPT ou até utilizar ferramentas como o GitHub Copilot, enfim, entre outras que a gente tem aí disponível no mercado.
que ele não vai precisar desviar o foco dele para procurar alguma coisa. Às vezes, entrar no Google, ele coloca lá o erro, aparece a resolução, enfim. Mas ele tem que ficar caçando ali entre os links o que ele está acontecendo. Não. Então, o que vai acontecer? Tá lá na tela dele, tá lá na ideia dele, o que ele tá utilizando, o que ele tá fazendo, qual sugestão que ele vai aplicar. Então, assim, acaba trazendo um pouco mais, além de produtividade, de qualidade. Então, ele não desvia. Às vezes, poxa, aconteceu comigo várias vezes, isso aí eu confesso. Vou procurar alguma dúvida ali de algo que está acontecendo no YouTube. Vou ver algum vídeo lá, que eu aprendo mais com vídeo, né? Eu tô vendo algum vídeo lá, daí na sugestão aparecem outros vídeos que não tem nada a ver com o que eu tava procurando, eu começo a sair. Então, o que aconteceu? Eu perdi o meu foco do que eu queria resolver. Terrível, terrível. Já com essas ferramentas embargadas ali dentro da suíte de desenvolvimento do próprio desenvolvedor, é algo que mantém ele em foco. Então, assim, além de aumentar a performance, com certeza aumenta muito mais a qualidade e a disponibilidade dele para resolver aquele problema. Aí, eu vou fazer uma menção, Kiko, e aí você vai entender onde eu quero chegar. Estamos mapeando muitas jornadas no Venturos que não estavam mapeadas. QA estava mapeada, desenvolvimento, mas tem outras que não estavam mapeadas. Tem muito ponto de intersecção entre as jornadas. Isso que o Kiko falou faz todo sentido. O pessoal de atração e seleção que acabou de contratar um funcionário, ele tem total impacto na entrega do projeto. Então, vai tudo ligando os pontinhos, e se tu puxar lá, vai estar conectado na jornada de atração e seleção. E a produtividade começa desde lá. Porque se a gente contrata melhores profissionais, a nossa entrega é muito melhor. Se nós Agora não vamos falar de contratar, vamos falar de treinar os profissionais. Por que não mapear a jornada de conhecimento? Vamos mapear de como os colaboradores podem trilhar a sua jornada para obter um novo conhecimento de uma maneira efetiva. E aí a gente só falou em mapear a jornada, beleza? Olhando a IA generativa, agregando isso, é o que o Kiko falou, cara. Você vai embarcando tudo dentro e não tem mais como fugir. Por quê? O projeto A está entregando user story no formato invest com critérios de aceite, o projeto B, C, D, E tem que entregar da mesma maneira. E até pegando um gancho, aí entrando bem onde que outros lugares que a IA consegue entrar e entregar bem. Justamente, né, quando você falou de treinamento. Eu citei o exemplo que eu aprendo muito mais com vídeo, mas outra pessoa pode aprender muito mais com texto, outro pode aprender muito mais com desafio hands-on. Então, por que assim, hoje quando a gente vai aprender, aí falando da andragogia, né? Quando a gente vai aprender algo determinado, a gente tem que ser daquele formato que está disponibilizado. Por que não utilizar uma própria IA para pegar, às vezes, um vídeo, transcrever e colocar ele em texto, transcrever e tirar algumas questões, tirar algumas aplicações práticas. Então, mais um exemplo onde a IA generativa ela pode entrar justamente no meio corporativo, já puxando um pouco na parte de treinamento e educação. Você tá andando bastante com a Priscila, né? A Priscila adora atacar uma andragogia. Para quem não conhece, pedagogia eu ensino para criança, andragogia eu ensino para adulto, tá? Fica essa. Eu tava com a camisa do DVT School, a Priscila. Vou fazer uma menção, Kiko, que aqui... Salvaterra, grande gerente do VNT School aqui. Vamos lá. Kiko, o Kiko sabe que tá rolando um grupo de estudo para certificações CTFL e CTAL do ISTQB, ao qual nós somos parceiros. Esse grupo de estudo originou do seguinte rolê. A gente tem desde o ano passado, que não tinha IA generativa. Teve um grupo de estudo, certificamos 7 profissionais, legal. Grupo de estudo de 2024. Eu preciso tirar a certificação CTAL, ou alguém no Venturos precisa tirar, para a gente conseguir chegar... Essa certificação de QA. De QA. QA. Precisamos tirar para a gente alcançar o próximo nível de Gold. A gente já atingiu o nível de CTFLs, agora a gente precisa de um CTAL para virar. Eu comecei a fazer uns estudos, eu sozinho, sobre... usando IA generativa para o meu dia a dia. Aí eu falei, eu vou estudar um capítulo e vou fazer um simulado. Estudei lá usando 4 prompts. A galera vai comentar pra caramba do grupo de estudo. Fiz 4 prompts. Pega lá 20 páginas, me resume essas 20 páginas, traga os 20% mais importantes para que eu entenda os 80% dessa página. Me trouxe, falei, opa, legal. Falei, agora transforme isso em metáforas. Aí me trouxe metáforas. Aí eu falei, cara, agora faça analogias práticas do meu dia a dia. Fez analogias. Falei, interessante, hein? Falei, agora me gera um simulado.
a IA gerou o simulado, que era uma dificuldade extrema que a gente tinha a ter. E aí você tirou quanto? Então, eu fiquei meio assustado. Ele foi mal no simulado, né? Mas quanto você tirou? Eu fiquei meio assustado. Porque no primeiro simulado, eu atingi 90%. Coisa que eu sou um cara... Eu sou meio topeira, assim. Mas eu tirei 90%. Jura? Juro. Eu sou meio topeira. Aí eu tirei 90%. E aí eu falei com um executivo, com o Lauzier. Falei, Lauzier, fiz isso. Você tirou 100. Não, o Lauzier não tá fazendo isso. Lauzier era tester, viu? Lauzier, eu trabalhei com o Lauzier no passado. Ele não tinha essas frescuras, não. Tá? Ele era tester mesmo, e era bom, viu? Mas, enfim, você tá querendo dizer que eu não sou bom? Não, tô falando que o Lauzier é raiz. Aí eu fiz isso e eu falei, cara, vou replicar pro grupo de estudo. E a gente começou a fazer o grupo de estudo. Hoje o grupo de estudo tem aproximadamente 15 pessoas. Perfeito. 10, acho que 8 no CTFL e mais um tanto no CTAL. Todos usam. Isso trouxe uma realidade muito forte para as pessoas. Tem pessoas que não conseguem entram para ver a gravação e falam, cara, como a IA é sensacional. Então, isso outro exemplo, né? Aplicando treinamento e certificação, que é um negócio que é sacal. Né? Isso é produtividade pura, Breu. Total. Através de um conteúdo, você transformar ele em diversos formatos para cada público específico. A IA consegue fazer isso. Deixa eu mudar um pouco de pato para ganso. A gente está indo para a etapa final do nosso podcast, nossos futuros aqui. E tem uma parte que a gente também está trabalhando muito, que é do Retrieval Augmented Generation, né? O RAG. O RAG hoje é uma ferramenta poderosa dentro de um contexto de IA generativa, né? Por quê? Eu vou fazer um super resumo aqui. Você consegue carregar documentos, você consegue carregar dados, né? Geralmente, utilizando uma instância privada, assim como a gente usa, né? Do Chapa VNT, que é a nossa IA generativa. E aí você treina ela melhor. Você impede aquela parte boa. A parte de alucinar da IA generativa, ela é boa. Sim. Se o Midjourney não alucinasse, ele não criava imagens fantásticas como ele cria. Mas assim, com o RAG, você dá informações importantes. A gente faz isso no nosso Chapa, né? Vou dar um exemplo. A gente carrega todos os manuais do RH. E o nosso Chapa, ele sabe dizer qual que é a regra Venturos para poder tirar férias, tal. Então você consegue evitar uma pessoa atendendo o telefone o dia inteiro do RH, né? Tirando dúvidas básicas, né? Por quê? Porque aí o Chapa, ele é preciso, né? Ele carregou aqueles documentos, aqueles dados, ele dá um contexto maior, né? Como que a gente está... que mais que a gente está usando de RAG? Que mais que a gente está fazendo de RAG hoje que vocês veem com bons olhos aí no ganho de produtividade? Olha, o que você quer falar? Começar? Porque só eu tô falando. Bom, a gente tem RAG para três tipos de dados. Os dados estruturados, os dados semi-estruturados e os dados não estruturados. Quando você diz aí os documentos carregando, é dados não estruturados, né? Então, a gente está olhando para isso, que a gente está conversando com os documentos. Agora, imagine você conseguir conversar com seus dados estruturados. O que seriam dados estruturados? Vou dar um exemplo aí para quem é do mundo de TI, né? Cara, tem um projeto rolando lá, tem uma user story, crio tarefas de front, de back, de QA, de design, blá. Faço isso para N user stories, beleza? Eu consigo, usando os dados estruturados, perguntar, cara, quantas horas eu gastei de front-end? Eu fui assertivo nas minhas estimativas? E aí, com base nas informações que entrou de horas de estimativa, de horas que estão faltando para completar, de horas completadas, a gente consegue extrair esses dados. Ou seja, hoje isso é uma coisa que a gente está trabalhando, uma POC dentro do Venturos, para conseguir atingir isso. Mas por quê? Porque a gente quer conversar com outras ferramentas, a gente não quer se limitar a só conversar com documentos. Imagine você pegar uma Culture Rocks, pegar qualquer outra ferramenta que esteja no nosso âmbito e começar a conversar com esses dados. Isso é super importante. Isso traz decisões estratégicas para a organização num estralar de dedos, né? Então, pode falar, eu acho que eu preciso melhorar a minha estimativa, ou eu preciso olhar para isso. Ou, de repente, perguntar, qual foi o escopo da sprint X?
Cara, tu não tá no dia a dia do projeto, tu pergunta isso. Fazer um onboard de um colaborador chegando no projeto. Cara, o que se passou? O que esse projeto faz? Como que a galera cria atividade? Que stack que estão usando? Então, conversar com esses dados estruturados vai dar esse rolê. Exatamente. Até assim, um exemplo, um ótimo exemplo de RAG que a gente consegue utilizar aqui dentro da empresa é reuniões. Então, o quanto de informação que a gente não perde durante as nossas reuniões? Quanto de negócio, né? Quanto de negócio. Então, são temas, action points que acabam ficando à mercê, assim, a cargo de alguém ir lá e transcrever e lembrar de transcrever. Então, se a gente ativa toda essa parte de transcrição da reunião, armazena ele em algum lugar e lá na frente, vamos supor que é um onboard novo de um novo colaborador, ele está no projeto X. Ele fala, poxa, por que a feature X não subiu? Daí ele vai ter todo o contexto das reuniões, o que aconteceu, o porquê que atrasou, quem citou. Poxa, no dia tal, tal pessoa falou que não ia subir porque tinha um empecilho de compliance, por exemplo. Então, assim, você tem todo o histórico ali. E isso a gente só consegue através do próprio RAG, assim, carregar esses documentos, esse contexto numa ferramenta de IA. Uns falam RAG, outros falam RAG. RAG eu lembro do Bob Marley. Eu também lembrei do Bob Marley. Chapa Marley, né? Chapa Boa. Mas quando você falou RAG, eu lembrei, cara, tava no TDC IA Summit e rolou um rolê sensacional. Cara, falando de produtividade, né? Eu assisti uma palestra de RAG ou RAG. E aí, cara, veio uma galera falar comigo, porque, putz, a gente tava discutindo temas que a gente tá discutindo aqui. E todas as empresas estão discutindo o mesmo tema, né? Não tem uma coisa que fala, nossa, o fulano tá discutindo A, B. Não, a gente tá discutindo a mesma coisa. Aí tem o Petros, que é da TOTS. E aí ele me encontrou nessa palestra, falou, pô, depois eu precisava falar com você e tal. E aí, pô, sumiu, né? Você já foi em vários TDCs, acho que você já foi. Sumiu, pô, passou. Normal, né? Passou o primeiro dia. Aí, não encontrei mais ele, cara. E aconteceu um negócio, assim, um dos negócios mais legais que um profissional pode dar uma palestra, né? Pô, expor seu conhecimento para outras pessoas, eu acho sensacional. Mas quando uma pessoa tá palestrando e fala, cara, eu aprendi com você, é mais legal ainda. Então, eu encontrei no primeiro dia do TDC IA Summit. No segundo dia, eu me atrasei para uma palestra. Tava falando de uns QAs e era a palestra de fechamento, um painel de encerramento do TDC. E aí tinha o pessoal, acho que da BTG, Petrobras, tinha uma galera pesadíssima. E, pô, galera que manja dos Paranauê de IA, hein? E aí, eu entrei atrasado. Putz, cara, auditório é uma coisa muito injusta com quem entra atrasado. Ninguém senta na primeira fileira. Lógico. Aí você entra, parece que tem um foco de luz assim na primeira fileira. Sente aqui. E vem a luz te acompanhando, né? Que nem pega do Oscar. Esse cara está atrasado, né? E nesse momento você ainda tropeça na frente de todo mundo. Aí eu entrei, né? Pequeno que sou, né? Sentei na primeira fileira tal. E comecei a escutar tal. E aí o Petros foi falar, ele falou assim, cara, eu queria falar o seguinte agora. Queria dizer que... E o painel era IA para produtividade. Queria dizer o seguinte. Queria dizer que eu aprendi muito de produtividade com o Scarpa, que acabou de sentar ali. Eu falei, nossa. Ele falou assim, porque ele me falou no TDC do ano passado que ele estava usando IA generativa nos seguintes pontos. Aí ele falou, criação de mind map, criação de casos de teste, automação. E ele falou, cara, eu tô desesperado porque eu preciso arrumar atividade pra galera agora, né? Qual que é o nosso próximo nível? Tem QAs no Ventures que chega para mim e fala, Scarpa, e aí, o que eu faço agora? Eu já acabei todas as minhas atividades. Então, a gente tem que ir explorando todas as atividades de QA, rampando essas pessoas para que ela convencer. Ele falou, cara, eu aprendi isso com o Scarpa. A minha operação em QA hoje tem muito ganho por conta dele. Nossa, na hora que ele falou isso, cara, eu quase levantei, bati palma e falei, dar um beijo nele. Mentira, eu não fiz isso. Mas eu acho que isso foi uma das coisas mais sensacionais que aconteceu desde quando eu comecei a trabalhar com IA generativa, né? Uma pessoa te mencionar durante um painel, eu acho que assim, cara...
E a gente vem trabalhando isso dentro da organização com números expressivos em ganhos em QA. Por quê? QA é um trabalho burocrático. A gente precisa escrever casos de teste, precisa fazer código, fazer automação. A gente precisa fazer mind maps. É um trabalho que você precisa parar e ter escrita. É um trabalho burocrático. Só que a IA está desburocratizando isso. E ele levou isso para o dia a dia de trabalho dele. E acho que tenho certeza que mais pessoas levaram. Então, puxa, fica aqui, ó. Dá uma menção a ele aí. Depois vai mandar um beijo para mim no comentário. Muito bom. Pessoal, acho que nós já estamos no encerramento aqui do nosso episódio. Foi um bate-papo muito bacana. Acho que você encerrou de uma maneira muito importante, né? Tem muito de valor do Venturos nisso, né? Nós temos relações autênticas aqui. E nem tudo que a gente faz é só business, né? A gente impactar positivamente a vida de outros profissionais, de outras empresas, dos clientes, dos stakeholders, da comunidade em geral, não é à toa que a gente faz um podcast, é para isso mesmo, né? E acho que a IA na produtividade, você trouxe um gancho muito importante, ela vai desburocratizar, ela vai simplificar, né? A gente já está simplificando, a gente já está desburocratizando. Se não sabe como, né? Assista o nosso podcast, né? Veja as nossas matérias no blog, tem bastante coisa interessante. Nos procure, porque a gente realmente está ajudando nisso. Acho que, então, é um belo encerramento do nosso episódio hoje. Não deixem de nos acompanhar nas nossas mídias, não deixem de dar o seu like, de dar os comentários e nos acompanhem para mais episódios. Muito obrigado e até mais.